Olá, pessoal. Estamos aqui de volta para a nossa segunda temporada, onde a gente vai tratar do sofrimento humano e da saúde mental. E temos um convidado muito especial. Aqui, Arley Albuquerque falando, junto com Farley Valentim, no Fale Mais Sobre Isso. Olá, pessoal, estamos de volta e hoje com a honra de ter no nosso episódio de abertura o Gustavo Barcelos, que dispensa maiores apresentações, mas é analista junguiano, é tradutor das obras do James Hillman para o português, é autor de vários livros, cujo mais recente é Zeus, sobre a paternidade arquetípica, e também diretor do IMPA, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, que vocês podem buscar aí tanto no Instagram quanto no site da internet, IMPA, Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, que está realizando um belo trabalho com um programa de formação relacionado à psicologia arquetípica do James Hillman. Então, nós temos um grande prazer de iniciar a nossa segunda temporada com o Gustavo, né, que a gente vai falar sobre essa questão do sofrimento e da saúde mental. E eu queria começar, Gustavo, aliás, muito grato aí por ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar fazendo uma pequena provocação, né? Nós sabemos que o sofrimento humano, ele não é em si patológico, ele faz parte da própria existência. Mas a ciência, ela tem em si uma relação com o sofrimento sempre de enfrentamento. Então, a primeira questão que eu lhe colocaria para a gente começar a nossa conversa é o que tem a dizer a psicologia junguiana sobre o sofrimento e qual é essa relação do sofrimento com a alma na visão da psicologia junguiana, na psicologia arquetípica. Certo. Então, olá a todos, olá Arley e Farley, é uma alegria poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. São amigos, então é gostoso a gente conversar sobre os temas que nos interessam com os amigos, né? Então, é uma alegria para mim estar aqui. Eh, Você mencionou o nosso instituto, né, o IMPAR, e você, né, Farley, também faz parte dele. Também é professor desse programa que nós iniciamos já no ano passado de aprofundamento no estudo da psicologia arquetípica. Então, estamos juntos também nessa. Eu menciono isto porque, evidentemente, a minha visão aí das coisas está muito banhada pela minha formação na psicologia junguiana arquetípica, né? A obra, principalmente do James Hillman, como todos sabem, e muitos outros autores, né? Então, as coisas que eu poderei dizer vêm bastante dessa perspectiva, né? Essa sua primeira provocação já é ótima, né, Farley? Porque é mais ou menos como a gente percebe as coisas, né, com relação ao sofrimento humano, à dor, aquilo que falha, que não funciona, que nos humilha, etc, etc, né? Eh, a perspectiva é bem essa que você falou, e compreender que tanto a ciência, por um lado, quanto as religiões, por outro lado, encaram a questão do sofrimento de modo, poderíamos dizer, com algumas aspas, heróico, né? De enfrentamento, dentro da lógica da funcionalidade, não é? Então, é um enfrentamento, ou seja, é algo que vai contrário, né? Entende aí o sofrimento, entende a patologia, para já usarmos esse termo, não é? A psicopatologia, entende tudo isso como algo que precisa ser, ou, na melhor hipótese, ultrapassado, ou pelo menos eliminado, não é? Entendido sempre como um acidente de percurso e não como algo intrínseco à natureza da alma, à natureza da vida, à existência, etc, etc, né? Então, nós enxergamos, né, na cultura de um modo geral, tanto do ponto de vista médico, da ciência, né, quanto do ponto de vista moral, das teologias ou das religiões, essa
disposição de enfrentamento, né? Como se houvesse algo errado ali, não é? Adoecer é algo errado, sofrer é algo errado, não é? Manifestar comportamentos ou estados do ser que estão dentro da lógica do sofrimento está errado, né? Então a gente se opõe a isso, claro, não trabalhamos com essa perspectiva dentro da psicologia junguiana, de um modo mais amplo, mas especialmente dentro da vertente arquetípica, não é? Da psicologia arquetípica, menos ainda nós compramos essa lógica, né? Nós não trabalhamos com esta visão, né? Mas, ao contrário disso, aquilo que vocês certamente sabem, que o próprio James Hillman chamou de patologizar, né? Esse é um termo importante da gente introduzir aqui nessa conversa. O Hillman, já lá nos idos de 75, 72, né? Introduziu esse termo, né? Passou a usar, não introduziu, não é bem assim, passou a usar esse termo do patologizar para se referir, não é? A tendência, vamos dizer, natural, uma palavra meio complicada de se usar, ou espontânea, vamos dizer assim, da alma de criar patologia, de criar doença, de criar sofrimento e experimentar a vida, ou ter acesso, para ter acesso, não é, a dimensões da existência que só podem ser acessados dessa forma, não é? Então é interessante porque aqui nós temos um trabalho com as palavras também, não é? Porque ele usa o patologizar, ou seja, é um verbo, né? Enquanto que na ciência nós utilizamos a patologia, né? Um substantivo, né? O patológico, no máximo o patológico como um adjetivo, não é? Mas ele nos sugere utilizarmos o verbo patologizar e, com isso, evidentemente, a indicação de um processo, né? De algo em andamento, uma ação, algo que se faz ou que é feito em nós, né? Ou que se faz em nós, né? Algo que é fundamentalmente uma ação na qual nós podemos nos engajar ou não nos engajar, né? Então, isso me parece muito interessante, porque já muda, né, Farley, a visão do que é sofrido em nós, do que é doentio em nós, né? Como ao invés de um acidente de percurso que precisa ser enfrentado dentro de uma lógica heróica, não é? E tudo mais, para algo que é uma necessidade, né? Eu acho que esse é o pulo do gato aqui na nossa perspectiva, não é? Mas entender aquilo que chamamos de patologias, né? Ou sofrimentos, ou falhas, né? Como uma necessidade, né? A alma tem a necessidade de experimentar a vida em determinados momentos através dessa perspectiva, né? Então isso muda muito, né, Farley, né, Arley? Isso realmente muda o lugar onde estamos para enxergar a coisa, muda radicalmente. Essa mudança já começou com Jung, quem conhece Jung sabe disso, mas ela é, a meu ver, extremamente radicalizada na psicologia arquetípica, na visão que o Hillman nos oferece, né? Então, Tem uma coisa que você falou, Gustavo, quando você utiliza o termo heróico, digamos assim, uma forma heróica de se relacionar com o sofrimento, sempre enfrentando esse sofrimento. E, assim, automaticamente a gente é levado a perguntar se esse traço heróico é uma maneira de se relacionar com o sofrimento. Nós poderíamos pensar, então, em outras formas através das quais nós possamos nos relacionar com esse sofrimento, que não essa forma heróica, né? Outras metáforas que possam nos relacionar. É por aí que a psicologia arquetípica caminha. acredito que sim, não é, Farley? O heróico é muito predominante na cultura, não é? Ele é também, evidentemente, uma perspectiva arquetípica válida em si mesma, não é? Talvez a gente possa
e o Hillman veio fazendo durante toda a sua obra, não é? E nós, de alguma forma, continuamos isso, essa crítica ao heróico, porque o heróico é uma dessas instâncias que nós compreendemos como anti-alma. Ele é meio anti-alma, não é? Ele estabelece com a alma, ou com a psique profunda, ou com o mistério, ou com o desconhecido, chame como quiser, ele estabelece uma relação de rechaço, de amedrontamento, de ameaça, né? Se sente ameaçado por todo esse campo da existência, e a resposta que ele dá, normalmente, alguns heróis, né? Não todos, alguns escapam disso, mas a resposta que ele dá normalmente é justamente essa de enfrentamento, de guerra, não é? De né? Toda a medicina, de uma certa forma, está baseada nisso, né? São os antibiótico, antipsicótico, antidepressivo, anti-isto, anti-aquilo, né? A questão alopática tem a ver com isso, né? Nós, portanto, nos colocaríamos numa lógica mais homeopática, não é? Ir a favor e não contra, a princípio, né? Então, sim, é claro que a gente busca outros caminhos para se relacionar, compreender, aceitar e lidar com a patologia, não é? Outras perspectivas arquetípicas, não é? Isso tudo, não é, Farley? Tem a ver com um lance que é próprio da psicologia arquetípica, que é entender que vamos dizer, o patológico, a patologia e o mitológico, a mitologia estão absolutamente envolvidos um com o outro, né? O mito como um panorama, né? Das realidades da alma nos apresenta a patologia o tempo inteiro, né? Não só, mas também. Então, se você for para uma perspectiva mítica, né? Se você assumir uma perspectiva mítica perante a psique, você vai imediatamente assumir uma perspectiva diversa, polivalente, policêntrica, não é? Onde então você é apresentado, nós somos apresentados a diversos estilos de adoecimento, né? Que convocam, portanto, diversos estilos de abordagem, né? Então, acho isso muito mais rico, muito mais desafiador, muito mais difícil, muito mais interessante, e acho que é mais ou menos por aí, não é, Farley? Essa diversidade de perspectivas, né? Sair do heróico, né? Para que a gente saia da chave heróica, né? Parece importante, dentro dessa visão, sairmos, escaparmos da perspectiva heróica, porque ela, de alguma forma, nos ajuda a anular o valor ou mesmo a necessidade da patologia, me parece. A necessidade da patologia já abre uma outra grande questão, né? Claro, A alma necessitando dessa perspectiva, é, é. Isso é né? um pouco o que o Hillman nos sugere, né, Fale? Você conhece isso tão bem quanto eu. A sugestão dele é que aquilo que nós chamamos de patologia ou de psicopatologia, que a rigor é um termo da medicina do século XIX, né? É uma necessidade, não é? Esse talvez seja o coração da visão aqui, né? O coração desta perspectiva, desta visão sobre o que não funciona em nós, onde nós sofremos, né? Os comportamentos e experiências doentias, não é? É uma necessidade. A alma parece guardar essa necessidade, né? Então, claro, se é necessário, precisa então ser não só permitido, mas ouvido, né? Cuidado, né? E não rechaçado ou, né, eliminado, né? Realmente a palavra, não só a palavra, mas a ideia de necessidade, você tem razão, concordo, ela muda, né? Muda completamente a nossa posição, né? Diante daquilo que dói em nós, né? E mais,
se é uma necessidade, e o mito nos conta isso, né? Se a gente for para a perspectiva do mito, de novo, todos os mitos apresentam, além de um padrão de beleza, de inteligência, disso, daquilo, né? De uma série de coisas, também cada mito, cada figura mítica nos apresenta claramente um estilo de adoecimento, né? Então, veja, desse ponto de vista, e acho que o Hillman menciona isso também em algum momento, nós todos patologizamos o tempo todo, né? Nós todos temos algum aspecto de nossos comportamentos, não é? Que são claramente patológicos, né? Mais ou menos. Todos nós estamos patologizando em algum nível, de alguma maneira. Isso é incurável, né? A própria ideia de cura precisa se movimentar, não é? A partir de uma perspectiva da necessidade disso. Estamos todos patologizando em algum nível dos nossos comportamentos, né? E isso é necessário. Aí você pode perguntar por que é necessário, né? É necessário porque nós podemos entender de que é uma maneira de. Bom, aí temos várias maneiras de entender isso. Uma maneira seria que é necessário porque é uma maneira da alma se fazer presente. Às vezes, inclusive, é a única que sobrou, né? Mas há uma perspectiva mais bonita que essa ainda, que é, que é entender que a patologia, os nossos comportamentos e experiências ditas patológicas ou doentias é a maneira que os deuses têm de chegar até nós, né? O que dá uma dica clínica aqui para a gente, né? Não só clínica, mas dá uma dica para como a gente olhar para o que é doentio em nós, né? Que é o que a pergunta, né? A pergunta é qual o Deus na doença? Qual o Deus na doença? Acho que a gente podia até passar um pouco assim para uma coisa mais específica, falando a respeito de um tema que eu acho que é contemporâneo, que é a depressão, né? Que eu acho que o Hillman se utilizou muito quando ele fala de picos e vales, né? Ou seja, da necessidade, a gente está falando da necessidade da psicopatologia, mas assim, como que a gente pode falar para a pessoa do senso comum que existe uma necessidade da depressão? Talvez não seja necessário dizer isto para uma pessoa que talvez não seja necessário dizer que aquilo é uma necessidade, mas talvez apontar para o que aquilo está fazendo naquela pessoa, Harley. Não é certamente o fato de estar deprimido pode eventualmente fazer com que aquela pessoa entre em contato com realidades em si mesma, no mundo, não é? Que ela, de outra forma, não entraria. E essas realidades estão se apresentando para ela, estão querendo que ela faça contato, seja na sua vida pessoal, etc., etc., na sua história, não é? Então, acho mais interessante para uma pessoa que esteja deprimida, ao invés de você falar que aquilo é uma necessidade, você falar o que aquilo pode estar oferecendo a ela. Pronto, era Entende? exatamente nesse ponto que eu estava falando, porque você falou uma coisa que eu achei muito bonita agora há pouco, que foi assim, quando você disse talvez seja a última possibilidade que a alma tem Possibilidade. de estar presente para aquela É, pessoa. é. Muitas vezes a gente que trabalha com pessoas vê isso, né, Ali, o tempo todo. Às vezes é a última chance que a alma tem de chamar a atenção daquela vida, né? Especialmente hoje em dia, né? Então, você falou a questão da depressão, realmente, dentro dos entendimentos da psicologia arquetípica, a depressão talvez seja mesmo a grande patologia, vamos usar o termo, né, dos tempos nossos, né, desses nossos tempos, né, porque isso também vai mudando, né, veja,
para o Freud, ao tempo do Freud, era a histeria, né? É a histeria que chamou a atenção para a alma, né? Ou que a alma usou para chamar a atenção a si mesma, né? A histeria, a paranoia também, né? Histeria e paranoia, eu acho que foram os caminhos que a alma encontrou para chamar a atenção a si mesma naquele momento. No tempo de Jung, vocês sabem disso, a esquizofrenia. Talvez no tempo que nós estamos vivendo seja a depressão, ou esta polaridade, né, entre depressão e mania, né? E mania. O Hillman tem uma frase sobre depressão, você está mencionando depressão, que é um tema tão importante mesmo. Ele tem uma frase muito interessante, Harley. Eu não sei se você conhece sobre depressão. Ele diz que a verdadeira, vou tentar lembrar, como é que é? A verdadeira revolução começa no sujeito que pode ser verdadeiro com a sua depressão, qualquer coisa assim, né? Então, né? Estamos tentando escapar da depressão o tempo inteiro, né? É uma tendência contemporânea coletiva, né? Ou seja, evitar a todo custo isso que às vezes nos mostra um caminho que a gente não consegue enxergar de outra forma. O Gustavo falou na primeira participação dele na questão da cultura, Sim. né? A cultura é muito heróica nesse sentido. Então, inclusive a gente, há pouco tempo atrás, Gustavo, alguns dias atrás, nós estamos falando aqui de Fortaleza, do Ceará, e nós vimos uma notícia no jornal local que Fortaleza é a cidade com o maior número de depressivos aqui do Nordeste, das capitais do Nordeste, né? Que é um Sim. dado realmente interessante, assim, que cultura é essa tão heróica que produz cada vez mais depressivos? Ou produz cada vez mais depressivos justamente porque é heróica em excesso? Como perceber isso numa, numa perspectiva arquetípica? É, talvez produza cada vez mais depressivos por ser uma cultura heróica e maníaca, né? Porque o avesso o avesso da depressão é a mania, nós sabemos disso, né? E o que é a mania? A mania é esse excesso, eu diria que é o excesso de funcionalidade, né? O excesso de atividade e o excesso de atividade dentro da lógica da funcionalidade. Nós vivemos na lógica da funcionalidade, não é? Capitalista, funcional, não é? Então, a gente até brincou um outro dia, né, que estávamos conversando, não fale de que o fato do Ceará ou mesmo Fortaleza ser um lugar onde há mais deprimidos, talvez seja uma boa notícia, não é? Talvez seja uma boa notícia nesse sentido de que algo está sendo corrigido, ou há uma tentativa, né, da alma coletiva ou da alma mais profunda, sei lá como dizer isto, de tentar corrigir um pouco, não é? Este excesso de alegria, né? Excesso de mania, excesso de atividade, excesso de funcionalidade. É muito nítido, né, que a gente viva isso na cultura hoje em dia. E o Nordeste brasileiro sofre muito com isso, eu acho, não? Vocês são daí, eu conheço bastante o Nordeste, sou apaixonado pelo Nordeste e tudo mais, pelas diversas culturas, né? E pela diversidade de culturas, aquilo que nós chamamos de Nordeste brasileiro, mas eu acho que vocês sofrem muito com essa projeção da alegria, né? Você chega em Salvador, por exemplo, vocês certamente já tiveram experiência, você chega no aeroporto de Salvador, já tem um cartaz enorme, sorria, você está na Bahia. E se eu não quiser sorrir? Por que eu tenho que sorrir necessariamente, né? E ficar imediatamente alegre porque eu estou no litoral deslumbrante, com as pessoas incríveis, com a cultura maravilhosa? Por que eu tenho que estar, né? Então, há uma certa ditadura da alegria que eu percebo fazer parte, não é, da cultura baiana. Não sei, talvez isso seja também presente no Ceará, em Fortaleza, não é? Então, assim, criar situações depressivas, criar sujeitos deprimidos pode estar aí
numa tentativa de correção, é uma maneira da gente procurar entender, né, esse dado que, a princípio, nos parece tão alarmante, não é? Como é que tem pessoas deprimidas em Fortaleza? Todo mundo devia ser feliz em Fortaleza. É um lugar maravilhoso, não é? Terra dos humoristas, né? Terra dos humoristas, é Terra verdade. dos humoristas, Pois exatamente, é, os quanto mais, melhores É. humoristas, os melhores humoristas, né? pois é, Talvez quanto a mais, gente possa quanto mais, dizer que quanto o mais melhor luz, mais humor sombra, né? mais sombra, exato. O melhor humor brasileiro vem do Ceará, né? Isso é um dado também interessante, não é? Que faz a gente pensar. Gustavo, queria fazer outra provocação aqui para você. Não sei se você chegou a escutar, mas agora no dia 28 para 29 de janeiro, a Neuralink, do Elon Musk, anunciou o primeiro implante de chip no cérebro humano. Esse primeiro implante, ele é basicamente chamado de telepático, porque vai proporcionar às pessoas com paralisias, né, a movimentar objetos, ou seja, para ganhar locomoção. Mas a tendência, né, e o Elon Musk já disse que o futuro do chip é anular doenças entre aspas, né, como a depressão, como o autismo também, né? Ele falou em termos de pessoas obesas também, ou seja, eu fiquei imaginando aqui o admirável mundo novo, né? Ou seja, como que a gente pode imaginar, diante disso que a gente já falou agora, né? Uma sociedade em que a depressão ou essas doenças, entre aspas, né? Como a gente está falando, não existam, né? Como o ser humano pode conviver com isso? O que é que você acha? Onde se radicaliza esse imperativo da felicidade, né? Da Exato. felicidade, né? Isto me parece delirante, né, Arley? Isto é um, isto é algo, é uma fantasia delirante, uma sociedade onde não haja melancólicos ou deprimidos ou até outras coisas, não é? Eu penso que esse negócio aí do chip do Elon Musk, né? Dele fantasiar ou imaginar ou pretender, não é, que um chip desse possa curar a depressão ou possa enfrentar a depressão, está dentro da mesma lógica. É mais um antidepressivo. Não, a lógica não mudou, Arley. Entende? É a mesma coisa que um antidepressivo químico, né? Nós estamos falando de antidepressivos, nós estamos falando de uma cultura antidepressão. Uh, e veja, não é que eu estou aqui também, né? Ou que mesmo a visão da psicologia arquetípica esteja fazendo um elogio da patologia. Não podemos entender isso aqui mal, né? Não ser alopático não significa que eu seja defensor da patologia, né? Ou do sofrimento. Sofrimento é sofrimento mesmo, né? As pessoas que sofrem com as suas assim chamadas patologias, né? Sofrem de verdade. O sofrimento é uma realidade, a disfunção é uma realidade e ela precisa ser cuidada. Então, as observações que a gente faz com relação à patologia é no sentido de aprimorarmos o cuidado que podemos ter com estados sofridos, patológicos, não é? Doídos, né? E não no sentido de anulá-los, né? Ah, não existe depressão, isso é uma construção social, não é? Ou é uma construção médica, né? Não, existe sim, né? Eu acho que o que o Gilman está nos dizendo, né, nas suas ideias, é justamente isso. Existe sim, não é? A alma adoece, adoece de verdade. E isso não é bom. Mas negar isto é pior ainda, Sim. né? Ir contra este movimento que nós entendemos como necessário é pior ainda, cria mais patologia, né? Então, eu acho que isso é interessante a gente deixar claro, Arley, sabe? É no sentido de novo, aprimorarmos, aprofundarmos e sofisticarmos a perspectiva sobre o cuidado com as condições patológicas, né? Como cuidar disso em nós e nos outros, não é? Isso.
Acho que isso é importante. Agora, esse negócio do chip do Elon Musk, para mim é isso, Ale. É uma coisa que vai na mesma lógica, você está me entendendo? É um antidepressivo, entendeu? Bota um chip e vai acabar com a minha depressão, né? Acho que bem interessante o que você falou agora, até para esclarecer a todo mundo, né, que não é uma apologia à depressão nem ao sofrimento, É, mas é um real entendimento do que aquilo nos traz. exato. Porque senão a gente cai nesses movimentos, né, da antipsiquiatria, a doença não existe, é uma construção social, é uma construção histórica, etc, etc. Não, é preciso que se entenda isso, né? Eh, para a nossa perspectiva junguiana, arquetípica, a alma adoece, não é? E muito. E apesar de nós podermos entender que isso é uma necessidade, isso precisa ser cuidado, isso precisa de cuidado, né? Isso precisa ser atendido. Se a alma está adoecida, seja em mim, seja em você, seja na cultura, seja em algum aspecto do meu comportamento, da minha vida, isso precisa ser cuidado, né? Algo está sendo dito ali, e isso precisa ser ouvido. Se eu tenho uma perspectiva heróica, anti, né? Eu não vou ouvir. Eu não vou ouvir. E se eu não ouço, mais uma vez, eu estou negligenciando a alma, né? Exato. Negligenciando isso em nós que a gente chama de alma. Gustavo, em algum momento aí da sua fala, você deixou entrever, e aí eu quero voltar a isso, que o nosso olhar não deve se estender simplesmente sobre o que a alma sofre, né? Porque a ideia das várias relações possíveis com esse sofrimento, ele implica também um como, de Ok. como a alma sofre. E, de certa forma, aí a gente encontra um outro grande conceito da psicologia junguiana, que é a ideia da individuação. E sempre me parece que a individuação está ligada ao nosso como, né? Sim, Como é que a gente... Então, eu queria lhe pedir para continuar os seus comentários a partir dessa perspectiva. claro, isso que você falou é extremamente interessante e importante, a meu ver. O como, né? A individuação está mais no como, né, do que no que, ou até mesmo no quem. E você veja, trazendo isso para toda a questão da patologia, né, do sofrimento, do psicopatológico, não é? Mesmo esses termos que são emprestados da ciência médica, por exemplo, depressão, isto, numa perspectiva arquetípica, fala, e não diz muita coisa, não diz do como, né? Então, assim, se eu entro na perspectiva do como você está sugerindo, e eu acho que é mesmo por aí, há muitos estilos de depressão, há muitas maneiras de eu descer, né? Há uma maneira heróica, há uma maneira jupiteriana, há uma maneira hermética, há uma maneira cristológica, não é? O Cristo nos oferece também um estilo de descida, né? De depressão, não é? Então, assim, dizer depressão é bastante genérico desse ponto de vista, né? Então, é preciso que a gente eduque o olho, não é? Aprimore o olho para na direção desse como que você está falando, não é? Como é a sua depressão? A sua depressão é única, ela espelha os deuses, mas ela é única, né? Por um lado, ela espelha estilos que a gente pode encontrar no mito, nos deuses, nas figurações divinas, sim, mas ela também é absolutamente única e pessoal, né? Então, quando eu falo depressão e dou um antidepressivo, até isso está um pouco complicado, né, nessa perspectiva nossa, porque eu estou indo contra o quê? Antidepressivo. Contra o quê? Né? Que tipo de depressão está lá? Então, nós entendemos que é possível deprimir de muitas maneiras, de muitas formas, servindo a muitos objetivos.
ou servindo a muitos deuses, para colocar numa linguagem mais bonita, servindo a muitas demandas, não é? Muitas demandas podem exigir a nossa depressão. Então, mais do que apontar a depressão, é encontrar a demanda, né? Que imprime um estilo de depressão. E, portanto, imprime um como, né, Farley? Um como. É interessante essa perspectiva, porque, assim, até trazendo algo que o Gustavo já falou, isso não significa uma briga com a alopatia, com a medicação. Muitas pessoas que sofrem, elas, inclusive, têm uma certa necessidade do uso da medicação. Não estamos brigando com isso. A nossa questão é quando isso é utilizado, e a gente sabe que cada vez mais se receitam antidepressivos, a nossa questão é quando essa atitude se torna um silenciar do sofrimento, um não ouvir, né? Claro, claro. É, e aí, assim, o que eu acho interessante é a gente pegar todas essas histórias, né, nessa discussão mais recente que o Gustavo fez aqui, é a gente tentar perceber que isso é uma coisa muito hillmaniana. Uma vez eu brinquei com o Gustavo, eu disse assim, Gustavo, o Hillman tem um pé na literatura, um pé não, tem os dois. Ele está praticamente inteiro dentro da literatura. E o quanto essa colocação que você fez, que é muito importante, a gente pensar que um termo como depressão, na realidade, ele não diz nada sobre o sujeito. Ele é um termo técnico, ele é um termo para pares, é um termo para psicólogos, é um termo para psiquiatras, mas dizer eu sou depressivo diz pouco sobre o sofrimento do sujeito. Pode dizer Muito. muito para a ciência, pode dizer muito para a teoria, mas para ele, né? Quer dizer, como é que ele sofre? Né? É preciso caminhar um pouco mais, né? Eu acho que nós, como psicólogos, como terapeutas, precisamos caminhar um pouco mais, sabe, Fale? É absolutamente necessário que a gente caminhe um pouco mais em direção a esse como que você está falando, né? Agora, evidentemente que nós não estamos aqui negando ou indo contra o valor, não é, da ciência médica e da possibilidade da utilização de fármacos, né, de químicos, em algum momento do processo de alguém de sofrimento, de adoecimento. Claro que não, né? Mas nós precisamos saber usar esse negócio aí também. Porque senão há um silêncio, obviamente, né, eu estou dizendo óbvio, vai haver um silenciamento da alma. E isso é muito importante que a gente, acho, converse e discute, né, e discuta, porque nós estamos vendo alguém, não me lembro quem já me fala, já falou, né, eu já ouvi alguém dizer que o século XXI é o século da psiquiatria. E é o século da psiquiatria, né? Eu desafio vocês a perceber quantas pessoas no círculo próximo de amizade de vocês que faz uso de medicação psiquiátrica. Todos nós conhecemos alguém ou mais de uma pessoa, e eu estou falando do círculo íntimo, próximo de amigos, não é? Que faz uso ou fez uso ou faz uso de medicação psiquiátrica, né? Então nós parecemos que estamos entrando no século da psiquiatria, assim, né? E isto é muito complicado, porque isto, né, evidentemente, obviamente, isso vai também nessa esteira aí da funcionalidade, né? Da funcionalidade. Sujeitos que funcionem, né? Sujeitos deprimidos não funcionam. Então, eu preciso funcionar, né? Então, o recurso à medicação é o atalho, né, para isso. Só que do ponto de vista da alma, que é o nosso ponto de vista como terapeutas, como psicólogos, né, isso, a alma fica completamente calada, silenciada, alijada, excluída, né? E isso a gente sabe que cria mais patologia, óbvio, né? Sabe? E
essa relação do Hillman com a literatura. Eu lhe faço essa pergunta pelo seguinte, ah, eu não me recordo agora qual foi a autora junguiana, se foi a Mary Watkins ou outra, ela escreve um pequeno texto, foi a Guinette Paris, enfim, não, agora não me recordo, falando da importância do, do falar, que é a nossa prática, né, do falar sobre o sofrimento, que também nessa fala nós encontramos estilos através dos quais nós falamos do nosso sofrimento. E eu me lembro que a Susan Sontag, ela tem um livro sobre a questão da doença, e ela Sim. diz uma coisa extremamente interessante. Veja, a literatura, ela possui histórias sobre inúmeros traços da existência humana. O amor, a coragem, a covardia, a morte, são temas imensamente tratados na literatura. E ela faz a seguinte observação, ela diz que nós temos poucas histórias sobre o adoecimento, né? Ah, e que isso meio que nos daria uma certa dificuldade, na ausência desse modelo, para falar do nosso próprio sofrer enquanto doença, do nosso próprio adoecimento. E aí eu penso que talvez a grande sacada do Jung, do Hillman, é ter trazido para esse campo a questão das histórias míticas, né? Quer dizer, o que essas histórias podem nos ensinar, não somente como um modelo, mas o que elas podem nos ensinar na hora de falar sobre o nosso sofrer. Ah, nossa, tem muita coisa aí no que você falou. Fale. Ah, meu, Provocação agora foi. a provocação agora foi gigantesca. Primeiro, isso que você falou por último me interessa muito, que é falar sobre o sofrer, não é? Colocar o nosso sofrer no discurso, na fala, nas palavras. Este me parece ser o gesto, o único gesto, ou o mais importante gesto que nos torna humanos, né? Dizer a alma, né? Psicologia, logos da psique, o discurso, a narrativa que carrega a alma, né? Então, como dizer que eu estou triste, sem falar, doutor, eu estou deprimido, né? Essa é uma grande questão. Essa é uma grande questão para todos nós, é uma grande questão da psicoterapia também, não é? Se eu chego e digo, olha, eu estou triste, eu tô deprimido, isso não diz nada, né? Isso não é um discurso, não é uma palavra, não é uma narrativa, não é um narrar, né? Que carrega a alma, né? Então, esse é o grande desafio, falei. Para mim, esse é o grande desafio do humano, botar a alma na palavra, na linguagem, né? Dar uma linguagem para a alma, não é? Exercer uma linguagem que carregue a minha alma, né? Então, isso é uma grande discussão, é uma grande preocupação. Vocês sabem, né, o nosso ofício de psicanalistas, de psicoterapeutas, começou com o Freud, que já chamou essa atividade de cura pela fala, né? Cura pela fala, the talking cure, né? Todo mundo sabe disso, a cura pela fala, curar pela fala, né? Aí vem o Hillman e nos diz, ok, se é a cura pela fala, primeiro tem que haver uma cura da fala. Para que a fala cure, a fala tem que estar curada, né? Então, nós temos que curar a nossa fala desses jargões, desses termos genéricos, depressão, paranoia, essa linguagem emprestada, porque é uma linguagem médica, não é da ciência médica, que serve à ciência médica e pode servir muito bem à ciência médica, mas não serve à psicologia. A psicologia tem que inventar os seus próprios
termos, mais do que termos, inventar o seu próprio discurso, não é? Um discurso que possa vir da alma. Esse é o grande desafio, a meu ver, da psicologia como um saber, não é? E o grande desafio para nós todos, como indivíduos, como pessoas, como sujeitos, não é? Como é que eu digo o que eu estou sentindo, né? Cada vez se exercita menos, né, a habilidade de dizer o que eu estou sentindo, né? Nas redes sociais eu uso um emoji, percebe? É, Para dizer se eu estou alegre, se eu estou triste, se eu concordo, se eu discordo, se eu isso. Eu uso um emoji, eu já não uso mais nem palavras. Então há um regresso, há um retrocesso nisso tudo, né? Agora, fala, isso aí é uma conversa para mais de metro, né? Agora, você mencionou a Sontag, ela é admirável mesmo. Eu admiro bastante a Susan Sontag, é uma grande intelectual norte-americana. Ela tem esses dois livros, né, sobre o adoecimento, a doença como metáfora, não é? E um livro sobre AIDS, né? Sobre AIDS e suas metáforas, uma coisa assim, não me lembro direito o título, mas esse livro dela é muito paradigmático que você mencionou. E eu acho que nós, psicólogos, todos deveríamos ler este livro. Que bom que você mencionou, a doença como metáfora, não é? Agora, com relação especificamente a essa observação dela, falei, eu não estou me lembrando exatamente, né? Mas eu acho que eu discordo um pouco, não é? Porque eu acho que eu discordo, não sei se você vai me entender, eu acho que toda a literatura é sobre a doença, entendeu? Pega Madame Bovary, pega Ana Karenina, pega Dom Casmurro, pega o que você quiser, pega A Hora da Estrela, da Clarice, pegue qualquer exemplo, não é, da grande literatura, é sempre também um livro sobre a doença. Talvez o que ela queira dizer é que não é um livro que a literatura carece de descrições ou de narrativas mais exclusivamente voltadas, não é, para a questão Sim, do adoecimento. Eu entendo que é isso que ela está falando, né? sim, Mas não sei o nesse que você sentido. acha, Fale, mas a literatura, se você lê literatura, a grande literatura, é uma faculdade de psicologia, se você quiser ler. Você não precisa de uma faculdade de psicologia, porque é sobre, né, sobre as paixões humanas, não é isto? Que é a raiz da palavra pathos, não é? O pathos são toda a literatura, não é, Fábio? Você conhece isso tão Sim, bem. É sobre paixões humanas. Então, todo livro é sobre uma forma de adoecimento, não é? O que você acha? eu creio que é por aí. Eu acho que a colocação dela que você fez vai para esse campo. Realmente a literatura ela trata das mais diferentes formas das paixões, né, As do paixões. pathos humano, É, né? do pathos. É. Pega Dom Casmurro. Dom Casmurro é um tratado sobre paranoia. É um tratado. Vocês não acham? A questão, a partir do que foi dito, eu vou retomar o argumento, é que na clínica a gente não ouve casos clínicos, nós ouvimos histórias de vida, né? E daí eu advogo muito a importância do psicólogo ler literatura como forma de sensibilizar o seu ouvir, né? Sim. E eu estava me lembrando de uma nota, até para a gente comentar aqui, muito interessante, não me recordo agora onde, que dizia que a língua espanhola possuía tantas mil palavras e que Cervantes, ao escrever o Dom Quixote, teria utilizado aí tantos por cento, um número alto, né? Se eu não me engano, Cervantes usou sei lá, uns milhares de palavras diferentes na composição de Dom Quixote. E aí ele sai mostrando assim, com o passar do tempo, o número de palavras que a gente utiliza para se comunicar corriqueiramente diminuiu absurdamente. E aí eu fico pensando assim, se o nosso vocabulário diminui, a nossa visão de mundo também diminui. Ah, claro. Há um empobrecimento da visão de mundo e há um empobrecimento, portanto, do falar de si, do falar da alma, né? É. Então compromete esse gesto que é
fazer a alma falar, falar da alma, um discurso que carrega a alma, né? Isso você está dizendo de um ponto de vista, né, Farley, da cultura de um modo geral, né, o empobrecimento da linguagem. Mas na nossa área da psicologia propriamente dita, o problema é o jargão, não é? A nossa linguagem para falar da alma, ela se tornou jargonês. Você está me entendendo? Você pega os livros de psicologia, inclusive livros até junguianos, são horríveis, são chatíssimos, são abstratos, se utilizam de jargão o tempo inteiro, não dizem nada, você está me entendendo? E não carregam alma. Você não lê um livro de psicologia de um modo geral, né? Estou falando assim genericamente, e estou falando, inclusive, de psicologia junguiana, que é o que eu mais conheço, você não lê com entusiasmo. Aquilo não te entusiasma, aquilo não te apaixona, aquilo não carrega a alma, aquilo é escrito num jargonês, não é? Na maioria das vezes. Então, há um empobrecimento do discurso psicológico muito grave, a meu ver. O Hillman já denunciou isso há muitas décadas, não é? Já veio denunciando isso, não é? E nós podemos seguir denunciando isso, porque isso é muito importante, porque nós estamos praticando um discurso que supostamente deveria carregar a alma, só que não carrega. É um discurso espiritual, no melhor dos exemplos. Enquanto você estava falando, a primeira coisa que você começou no tema me lembrou logo do livro do Hillman, Ficções que Curam. Né? Sim. Ele vai falar exatamente isso, da escuta e daquele momento ali onde a pessoa está trazendo uma história e revivendo a história e recontando e reaprendendo com essa história de vida. É impressionante isso. Até para dar um testemunho, um dos melhores professores que eu tive de relação pai e filho foi Irmãos Karamazov. Acho que quem não leu Pois deveria é. ler, porque é fantástico a relação pai e filho ali aparecendo durante todo o livro. Todo, é fantástico. É uma aula de psicologia, né, Arley? É uma É, aula de psicologia e de psicopatologia também. sim. O Dostoiévski é fantástico nisso. Os É. livros dele, assim, eu acho que eu posso até estar enganado, mas assim chamavam ele de primeiro psicólogo, né, que existiu por causa dos livros dele. É, é muito psicológico. O romance, né, aquilo que a gente chama de romance, que é uma invenção do século XVIII, XIX, né? Hoje já está mais em desuso, mas o grande romance é psicológico, né? Extremamente psicológico, não? Acho que isso traz Agora, aí mais uma mensagem, um alerta da necessidade da gente ter palavras para expressar o nosso sofrimento. Sim. e olhar para Resgatar a a riqueza da linguagem. palavra. Olhar para a linguagem. Eu acho que nós, como psicólogos, temos que olhar. Nós não olhamos para a linguagem, né? Nós não cuidamos da linguagem, né? Nós deixamos que a nossa linguagem tenha sido impregnada por termos que são da ciência médica, não é? E nós deixamos que a nossa linguagem se torne um jargão cada vez mais explícito, né? Você vê discussões de casos, você vê os livros e tudo isso que eu estou falando aqui, não é? Então há um nítido descaso da linguagem, como se o foco estivesse num outro lugar, né? O foco estivesse, sei lá, no diagnóstico, na compreensão, sei lá aí onde é que está esse foco, não é? Mas o foco deveria estar na linguagem, porque é ali que a alma pode aparecer, né? E isso é tanto verdade do ponto de vista mesmo da psicologia, né? De uma prática psicológica, quanto das pessoas que vão procurar a psicologia, né? Elas não é como às vezes a gente fala, né, que parte do trabalho da psicoterapia é aprender a falar, né? É aprender a se dizer, não é? Primeiro que aprender, não é? Ir atrás de uma melhor descrição, de uma melhor narrativa, de uma melhor
escolha de palavras que seja mais precisa, não é, para descrever estados de alma, estados de angústia, de sofrimento, de ambiguidade, de dúvida, que são muito complexos. São muito complexos para dizer, estou triste, estou deprimido, pior ainda, né? Isso está se referindo a estados de alma, a estados muito complexos, né? E que com esses termos nós não temos acesso, né? Ou não começamos a ter, né, um acesso àquilo que está se passando, né? Eu acho. Eu não sei o que vocês acham, Poxa, eu acho. eu lembrando aqui, Gustavo, que a gente sabe que o nosso primeiro manual de psiquiatria, ele é da década de 50, né, o DSM-1. Mas a psiquiatria já tinha começado a inventar termos muito tempo antes. O Hillman tem um texto maravilhoso sobre isso naquele livro O Mito da Análise, onde ele discute essa criação da linguagem psicológica, né, no século XIX, principalmente. Mas eu me lembro de Foucault colocando, olha como é interessante, que antes desses termos existirem, que as pessoas estavam nos hospitais, eles eram descritos de maneira muito mais metafórica. Fulano é um grande mentiroso, ou fulano é um homem que profere terríveis blasfêmias dia e noite. Então, assim, a linguagem era muito mais rica para falar, né? Quer dizer, É, quando os manuais começam, essa linguagem se torna conceitual, empobrecedora. E aí é, realmente a metáfora se perde, né? é, é, sem dúvida. A linguagem, mesmo dentro da psiquiatria, já foi mais rica, né, Fale? Já foi mais rica. Eu acho que esse cuidado com a linguagem faz parte intrínseca do cuidado com a alma. Eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? Não consigo. A gente está se encaminhando aqui para o nosso final, Gustavo. Eu queria lhe fazer mais uma provocação. Já estamos aqui, vamos fazer mais uma. Bora lá, Farley. É, nós sabemos que o Hillman tem tem um grande livro que é O Sonho e o Mundo das Trevas. Sim. E Para mim é o melhor. pronto. Ah, então, o que eu gostaria de lhe pedir um comentário a partir dessa perspectiva. A gente sabe que a vida ela tem um fim, que é a morte. E o sofrimento, muitas vezes, ele leva à morte ou está intrinsecamente relacionado com ele. O que a psicologia arquetípica teria a dizer sobre essa relação do sofrimento com a morte? Eu sei que é conversa para mais de metro, como você diz, mas É, como é que a gente poderia caminhar um pouco nessa relação? olha, é uma conversa bem complicada e realmente para mais de metro aí, como a gente está falando, né? A relação do sofrimento o sofrimento talvez traga a consciência da morte, podemos dizer isto, né? É que nós temos que distinguir aqui, né, Fale, entre falarmos de uma morte literal, que é a cessação da vida, né, o fim da vida no sentido de um cessar, né, de um acabar, e a morte como uma metáfora, né, metáfora de tudo aquilo que tem a sua finalidade, que vai a um fim, né, tanto do ponto de vista de encerramento quanto do ponto de vista de objetivo, né, qual o fim de alguma coisa, né, qual é a finalidade de alguma coisa, né. Isso Então, porque aí primeiro, você difere bem, né? Você difere bem o que é o sofrimento levando a uma morte física, a cessação da vida, ok? Mas eu acho que é importante sinalizar isso que você colocou como o sofrimento trazendo uma percepção da morte. é, Porque o grande medo das pessoas que sofrem geralmente é a morte física, é o fim da vida. é, Você se adoece, a pessoa fica lá, caramba, o que é isso? Tem cura? Não tem? Tem tratamento? Não tem? Mas eu acho que a psicologia nos leva muito a essa questão também da consciência do que é a morte, da percepção do que é a morte. Seria mais rico esse caminho, né? concordo plenamente. Concordo plenamente com o que você está dizendo, e mais, eu diria que o inconsciente hoje é a morte, entende? É aquilo de que não se fala.
não é mais a sexualidade, né? Essas coisas mudam, né? O tempo do Freud, o mesmo do Jung, né? O inconsciente era a sexualidade, né? Hoje se fala plenamente disso, enfim. Me parece que o que está mais no inconsciente, do ponto de vista coletivo, é a morte, né? Então, você está perguntando, é uma reflexão importante essa, né? Fale, o que os nossos sofrimentos, nossos adoecimentos, nossas encrencas, nossas falhas, né? Nossas angústias, né? O que isso tem a ver com a morte? Talvez eles tragam a consciência da morte, sem a qual não se vive, sem a qual não se vive plenamente, podemos dizer, né? Não sei, alguma coisa por aí. O que você tem em mente aí? Fale. Né? É uma grande questão, né? Quer dizer, o que é que o sofrimento pode nos trazer nesse sentido? Pode nos colocar nessa perspectiva. Na É, proximidade de uma percepção, aí eu vou utilizar outro termo muito caro ao Rio, uma percepção mais profunda da vida. isso, um aprofundamento. Um aprofundamento. Aprofundamento da percepção das nossas experiências, né? A Acho que a consciência resposta, da morte, ela traz esse aprofundamento, né? acho que uma provável resposta, eu estava lendo há pouco tempo atrás, o Pantanais da Alma, Do Hollis. do Hollis. Ele tem uma frase que diz assim: a dor e o sofrimento é indício de que algo vital ainda está presente, Sim. né? Ou seja, e precisa ser trazido ao mundo. Eu acho que a gente faz um contraponto com essa questão que você trouxe da morte, que o sofrimento é a indicação de que algo vital está presente, está De que querendo a vida viver, está presente, né? de que a vida está presente. É. Olha, Ale, eu parafrasearia isso aí. É um sinal de que a morte está presente, porque nós não temos a consciência da morte. Eu provocaria vocês aí, no sentido oposto. Eu diria, eu modestamente diria o contrário do Hollis. Se eu fosse dizer essa frase, eu diria exatamente o contrário. É sinal de que a morte está presente. E nós não admitimos nunca que a morte esteja presente. E ela está presente em cada gesto nosso. O mito também nos entrega isso. Zeus é irmão de Hades. Já disse. Hades é o invisível, mas ele é irmão de Hades. Hades é o mundo diurno, o mundo de cima, o mundo da vida. Hades é o mundo da morte, o oculto, o misterioso, o outro lado. Eles são irmãos. Quando a mítica coloca isso como irmãos, ela coloca são realidades coincidentes. Olha que interessante. Então, a morte é uma realidade coincidente com a vida. Nós não entendemos isto. Eu ouso dizer que nós não entendemos isto. Então, eu faria a frase oposta do Hollis. Do Hollis. Mas assim, se você querer ser advogado do Rhodes, a frase é assim: a dor e o sofrimento são indícios de que algo vital ainda está presente. A morte é algo vital. Assim, É, não disse que era a vida. A ok. gente que puxou aqui pela Foi. vida, né? Algo vital está, ou É, seja, aí encaixa direito com o que você está falando, Gustavo. é verdade. É verdade. É só isso, essas observações são só para sublinhar a importância da provocação do Farley, né? A Sim. importância que a gente não sabe, que a gente não conhece, qual é a relação do sofrimento com a morte, Farley. Essa é uma questão, pelo amor de Deus, não é assim absolutamente enorme, a gente nem tem muita condição de compreender isso, né? A gente tenta algum alguma compreensão, né? Mas a questão é importantíssima. A questão é importantíssima. Tá bom. Estamos nos encaminhando, Gustavo. A gente faz, antes de lhe pedir para fazer suas considerações, é, a gente faz uma brincadeira aqui de sempre no final do episódio a gente perguntar à pessoa assim, o que é que nós deveríamos ou que nós poderíamos ter lhe perguntado que nós esquecemos? Oh, meu Deus. Aí é uma grande. É, O que que Faltou vamos... alguma coisa? Esquecemos alguma coisa?
É claro que o Certo, assunto esquece. Eu com acho que certeza fica sim, eu sendo. acho que sim, eu acho que sim, Farley. Eu acho que tem uma coisa que eu sei que é muito cara a você e que faltou talvez a gente se provocar, né? Nós nos provocarmos uns aos outros, os três aqui, que é a questão da beleza. Sim, A beleza do mórbido. A beleza do mórbido, o mórbido da beleza. Há algum tipo de beleza enterrada no sofrimento. Você não acha? Então, eu acho que faltou. A questão da beleza está sempre presente, e a questão da beleza é outra questão reprimida. Tanto quanto a morte, há uma repressão da beleza, a gente sabe disso, né? A beleza não é da algo. relação entre o belo e o mórbido. Exato, a relação entre o belo e o móvel. A beleza, assim, decorativa, isso aí tudo bem, está na cultura, etc. Mas nós estamos falando da beleza como aquilo que desperta a alma mesmo, né? O belo, né? E há uma relação entre o belo e o mórbido, não, Farley? Você que se interessa, eu sei, por esse tema, por esse assunto da beleza, então eu acho que faltou, né? Se a pergunta é essa, faltou perguntar alguma coisa sobre a beleza do mórbido, né? O Gustavo está invertendo aqui as posições, né? Ele está provocando a gente. Não, mas é uma conversa, né? Tá certo. A ideia é essa. Mas eu entendi que fui convidado para isso também, É, Fábio. realmente, assim, seria um tema fantástico a gente trabalhar isso. A relação da beleza, porque o termo grego para beleza, que é kalê, ele está relacionado, se a gente for olhar etimologicamente, a um certo nível de despertar de uma percepção do mundo, né? Sim. Então, tudo aquilo que nos desperta uma percepção maior da vida, do mundo, ou de si mesmo, tem um certo nível de beleza, né? E a patologia, isso que nós estamos falando, que é o patológico, não pode ser compreendido sob um certo ponto de vista como uma tentativa de nos despertar, Sim, não é mesmo? De nos de despertar. aprofundar nossa visão sobre o De mundo, né? Sobre aprofundar nossa visão, de abrir o nosso olho, não é? De nos despertar propriamente dita. E aí, de novo, na literatura, não é o fale, puxa, nós temos aí, você também sabe disso, inúmeros exemplos na literatura que nos descrevem a relação do mórbido com o belo, né? O belo com o mórbido, Sim, né? é interessante, um dos epítetos de Afrodite é justamente aquela que revela segredos, É, aquela que mostra o que está oculto, né? Que, portanto, revela a profundidade das coisas. é. Então, com certeza, há uma grande relação que a gente pode ver na arte, né? Nós temos grandes artistas no nível da pintura ou da escultura. Isso foi muito importante na Idade Média, no Renascimento. Pintores como Bosch, que se utilizaram, de certa forma, do grotesco para falar do mundo, para falar das pessoas, para falar da vida, né? E que são obras fantásticas até. São belas, né? São belas. São belas, são É. belas, né? Pega o Anselm Kiefer, por exemplo, não é? O que ele faz é belíssimo, mas ele está descrevendo horrores, né? Doenças. Ele está descrevendo doenças, né? Da humanidade, né? Perfeito. Acho que chegamos ao fim, né? É isso. É, eu acho que tive Como? um fantástico episódio aqui para nós, com uma conversa realmente maravilhosa. Agradecer muito, Gustavo, por ter aceito o nosso convite, né? Que é a abertura da nossa segunda temporada, e deixar aí aos que vão assistir daqui a pouco o episódio, já que a gente vai colocar no ar, que nos sigam aí no Instagram ou no YouTube, e também que deem uma olhada aí no site do IMPAR, novamente, o Instituto Mantiqueira de Psicologia Arquetípica, do qual, como o Gustavo disse, eu faço parte, e também no Instagram, né? O IMPA também tem no Instagram, vocês podem seguir. A gente está sempre divulgando materiais e cursos e afins, né? Eu acho que até no próprio, quando for tiver no YouTube, a gente pode botar o link Sim, do IMPA sim, coloca o também, link do para as IMPA. pessoas.
conseguirem acessar mais fácil. E eu queria também agradecer ao Gustavo e deixar a palavra final para você, Gustavo, para você Ah, encerrar aqui a nossa conversa. eu que agradeço, uma alegria. Vocês são dois amigos, a gente se conhece e tudo mais, tem afeição e temos os mesmos interesses e tudo. Então, é claro que é uma delícia a gente conversar desses assuntos, né, que estão no nosso radar e tudo mais. Eu é que agradeço o convite, uma delícia participar, uma alegria. Acho que uma conversa muito boa. Gostei muito de conversar com vocês e agradecer mesmo de terem me chamado. Que bom. Vida longa ao podcast, vida longa, porque é muito legal o que vocês criaram e os temas que vocês já abordaram e vão abordar e tudo mais, não é? A gente precisa disso, de discussões desse nível, desse tipo, não é? O que vocês estão fazendo é muito legal. Parabéns, vida longa. Obrigado. Muito grato, Gustavo. Então, pessoal, essa é a nossa abertura, nosso episódio de abertura. Aguardem os próximos falando sobre a questão da saúde mental e do sofrimento humano. E nos sigam aí no Instagram, sigam também o Ímpar, né? Nós vamos colocar o link e aguardem os próximos episódios. Tá? Gustavo, grande abraço, muito obrigado mais uma vez. Espero nos vermos em breve. Abraço a todos.